Olá, tá começando o 31º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Alpha Code, pelo Escritório Virtual nos Estados Unidos e pelo Text Expander. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e, claro, assim como toda semana, a Bia também tá por aqui. Tudo bem, Bia? Tudo bem, Marcos. Olá, ouvintes. Estamos no 31º episódio do Área de Trabalho e eu queria agradecer a todo mundo que está sempre mandando dicas, sugestões, comentários lá no meu canal do Telegram, no meu perfil no Telegram, né? @BiaConze e também no Twitter, @GarotaSemFio. E estão sempre mandando dicas legais de pautas para a gente comentar. E uma delas eu joguei lá no grupo, Marcos, a respeito de navegadores. Lá no grupo do Mundo Sem Fio, lá do Telegram, eu joguei pra galera lá e queria saber se não sou só eu, tem mais gente sofrendo para usar o Google quando se trata de pesquisas. Eu estava buscando referências sobre um determinado assunto e olha, os links patrocinados ou porcarias mesmo, qualidade muito ruim de conteúdo, são o que está predominando nas páginas iniciais. Eu não vou nem falar a primeira página, eu vou falar nas páginas iniciais. Tá fogo, viu? Eu ia te perguntar, que você comentou que a qualidade tinha piorado, o que especificamente? Então, links, resultados não confiáveis, pouco técnicos específicos, o que acontece? Conteúdo de baixíssima confiabilidade. Não vou nem falar de anúncios, porque a gente sabe que anúncios é o que sustenta o negócio. Mas mesmo os primeiros resultados que vem na busca, sempre você clica e você já... não confie nisso aqui, não. São aqueles sites com bait. Aliás, é impressionante como se proliferam como moscas esses sites horríveis, com manchetes enganosas que meio que atraem o clique à força. Às vezes é tão absurdo que você nem quer ver aquilo, mas é tão absurdo que você clica e fala, não é possível. Tem um magnetismo esse tipo de clique, né? Aí você clica e 2 segundos depois você se arrepende. É sempre assim. Então, além de estarem proliferando a doidada esses tipos de sites, são eles que o Google está priorizando nas buscas, o que é muito triste. O que eu tenho notado é a proliferação de sites que tem uma tradução ou automática, ou... né, é quase ele vê que você está vindo do Brasil e traduz na hora um texto ali, e aí a tradução está toda torta, né? Tudo literal, tradução feita né, automaticamente, sempre precisa de ajuste para ficar bom, né? E o que eu tenho notado também, muito site conseguindo vencer esse filtro que sempre foi bom do Google, né? De empurrar para baixo o site com conteúdo de baixa qualidade, ou que não é muito confiável. Então, aquela coisa assim, né, de você pesquisar um assunto super específico e achar uma matéria que foi atualizada ontem. Você fala, não é possível que alguém tenha pintado uma notícia sobre esse assunto que é, sei lá, meio... Eu não vou conseguir pensar em um exemplo agora, mas um assunto meio estático, assim, e aí você procura alguém... Aí você vai ler a notícia, não tem nada de atualizar nela, né? É só a geração ali da informação do dia que a notícia foi gerada, tá como se fosse ontem ou hoje, coisa assim. Mas é só isso que mudou, né? Não tem nada de muito atual na notícia. Eu desconfio que isso possa ser algum tipo de ajuste, não em resposta, por exemplo, esse lance de ChatGPT, isso é um outro assunto que a gente pode entrar daqui a pouquinho, mas ainda assim tentar deixar os resultados com a sensação de que eles são mais úteis, não sei, né? De priorizar resultados que entreguem a informação de um jeito mais palatável, o que não quer dizer que esteja certo, porque se a informação está errada, por mais palatável que seja, está errado, né? Mas a galera já te mandou dicas de substitutos aí do Google, coisas promissoras? Como é que tá? Eu joguei ontem lá no grupo e eu espero que essa semana o pessoal me responda. E eu já convido também os nossos ouvintes a mandarem para mim, né? Eu estava falando contigo do Niva, né? Que tem inclusive uma opção paga, que é o que está aqui no meu navegador no momento. Estou colocando e vou testar nos próximos dias. Gostaria de saber se alguém usa, o que acha. Mas é curioso porque a gente está redefinindo a internet, né? Por muito, muito tempo a gente considerava a relevância de um site baseado nas visualizações, na audiência, o PageRank, né? Que era muito importante também. Mas parece que isso está caindo por terra, porque tudo isso não é sinônimo de conteúdo de qualidade. Né? A qualidade está baixíssima.
O Google é muito bom para achar comércios e informações mais pontuais. Assim, agora eu estou me referindo à pesquisa mesmo, sobre um determinado tema, um determinado assunto. É difícil encontrar referências confiáveis usando o Google. O Niva, eu lembro que o CEO, um dos fundadores, que é de duas pessoas que eram do Google. Um que era o diretor, era vice-presidente sênior de anúncios, e o outro que era vice-presidente de monetização do YouTube. Então, os dois lidando com essa parte de como monetizar, né, a plataforma. E eles deram uma entrevista, eu acho que foi para Kara Swisher, ou direto para ela, ou no podcast Pivot, que ela faz junto com o Scott Galloway, falando sobre a proposta da empresa e o que eles estavam julgando ser importante, ou relevante, ou prioritário, para melhorar justamente a experiência de ser uma coisa privada. Então, o lance de ser pago é aquela coisa de, se vai ser pago, você vai evitar ou minimizar a chance de os seus dados serem transformados aí no combustível para venda de anúncio, direcionado e tudo mais. E a proposta era muito bacana. Legal que isso já eles deram essa entrevista faz pelo menos um ano, e se pipocou para você aí, quer dizer que eles continuam, sei lá, investindo ou em voga, então continuam como uma opção, uma alternativa válida aí a essas bolas que o Google está deixando cair. Né? É verdade, eu lembro desse, não vi essa entrevista, mas eu lembro que foi um auê mesmo, quando eles saíram do Google e anunciaram o projeto. Achei bem interessante na época, por trazer um conceito inédito, digamos assim, de privacidade, de você não ser o produto, sendo que o produto é um navegador. Uma coisa que é difícil, né? É um pouco difícil. A gente tá à mercê dos algoritmos o tempo todo. Então, vou experimentar o Niva nos próximos dias e eu convido os nossos ouvintes a mandarem mais sugestões. Navegadores mais confiáveis, a questão da privacidade, da segurança também é bem-vinda. Pode ter opção paga, não tem problema, eu tô testando. Boa, e para te mandar, você falou do grupo, que o pessoal falou do grupo e tal, vamos facilitar a vida de todo mundo que for curioso e quer saber como é que faz para entrar? Exatamente. Lá no Telegram tem o meu canal, ele tá como privado por enquanto, né, para evitar spam, essas coisas. Mas se vocês mandarem uma mensagem para mim no Telegram, no @biacunze, eu mando lá. Text Expander já, joga lá todos os links dos dois grupos e do canal pra galera. Então, podem mandar mensagem para mim, sem problema, pedindo os links, tá bom? Boa! E a gente comentou, né, da OpenAI, a gente já tinha falado aqui em algum episódio que a Microsoft tinha feito investimentos na OpenAI, e aí para ficar ali com uma porcentagem da empresa, até o investimento se pagar, e depois ia ser um acordo lá que eles tinham feito. E ontem, na data que estamos gravando aqui, então na segunda-feira, dia 23 de janeiro, apareceu a Microsoft publicou o release de que ela fez um novo investimento na OpenAI. Ela não disse quanto que ela investiu, mas já vazou no mercado aí que vão ser tipo 10 bilhões de dólares ao longo aí dos próximos anos. Então a gente já tinha comentado que o Satya Nadella, o CEO da Microsoft, estava bem ligado e bem esperto na oportunidade que a OpenAI, com o ChatGPT e as outras iniciativas que ela tem, né, representavam aí um ganho potencial de usabilidade para as coisas da Microsoft. Ele está redobrando, ou mais do que isso, né, que eles tinham investido 3 bilhões aí, agora serão mais 10, para integrar as tecnologias da OpenAI na Suite Office, no próprio Windows, né, no Bing, que sempre foi aí a piada, e enfim, né, agora tem a chance de ser relevante nessa nova era de busca que parece que vai ser gerada por essas inteligências conversacionais e que interpretam um resultado para já entregar a coisa mais mastigada ali, para quem não precisar ou não tiver tempo de ir atrás de uma informação aprofundada num site e coisa assim. Como que você vê essa situação? O jogo tá virando, né? Então, por muito tempo se falava muito em web semântica, que era o futuro, mas aí o futuro chegou e a gente tá na mão das inteligências artificiais, que nem sempre acertam. É bom que se diga, né? Elas têm errado bastante também. Mas a questão de fornecer uma linguagem mais natural e de você fazer perguntas, inquisições mais naturais e complexas também, intrincando assuntos diferentes numa única pergunta, como acho que eu comentei aqui no podcast passado, né? Eu pergunto o papel de um determinado gene, não só o papel genético, por assim dizer, mas o papel imunológico, o papel em
em outros contextos e ela conseguiu responder bem direitinho, no caso da OpenAI, né? Outras inteligências estão vindo, a concorrência vai ser legal, tá todo mundo disposto a botar muito dinheiro no negócio. E eu, se eu fosse vocês, olha, investiria em machine learning, inteligência artificial, aprender esse tipo de coisa junto com linguagens de programação é realmente o trend do futuro. Não tenha dúvidas. Não tem dúvida mesmo. E do lado da OpenAI, eles estrearam o ChatGPT Premium, né, que é a versão que vai custar $42 por mês. É verdade. Que é voltado mais para negócios, empresas que vão usar o motor ali do ChatGPT e outras coisas para poder, enfim, né, justificar o produto. Tem muito aplicativo, que é curioso, né, que tem aparecido um monte de aplicativo que promete fazer, sei lá, alguma coisa e no fim das contas mesmo, eles estão repropositando, não sei se essa palavra existe, o ChatGPT com uma carinha deles ali, dizendo que é uma outra coisa. Não, eles só estão usando ali o ChatGPT, né? E o Google está também reagindo a isso desde o começo. A principal reação dos analistas foi de que o ChatGPT tinha acabado de deixar o Google obsoleto com a pesquisa tradicional que a gente tem, né, de indexação de links, se a pessoa ir atrás do resultado. E o Google, né, eles não falaram isso diretamente, mas nas manifestações ou da empresa, ou que eles sinalizaram para o mercado, eles falaram, claro, a gente não tem a mesma, sei lá, oportunidade de lançar uma coisa experimental porque as pessoas confiam na gente. Então tem toda uma parte de... Tudo bem que você acabou de falar que esse virou o novo problema do Google, né? Mas confiabilidade de links, qualidade da informação, isso tudo que... tem coisas até regulatórias que proíbem o Google de fazer uma coisa, um teste público desses aí. E, enfim, a gente sabe que, ainda assim, a cobrança está grande em cima deles. Até eles falaram que já chamaram, por exemplo, os cofundadores, né, o Larry Page e o Sergey Brin, para tentar orquestrar a resposta a isso e tudo mais. A gente pode falar sobre isso, mas antes eu quero tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer ao primeiro patrocinador aqui hoje, que é a AlphaCode, que está com desconto especial para quem escuta aqui o Área de Trabalho e precisa fazer um aplicativo, seja para o seu trabalho, para a sua empresa, um projeto, ou atualizar também seu app que está parado aí faz um tempinho, modernizar, começar a usar as APIs novas aí, tanto do iOS quanto do Android também. A AlphaCode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer essa transformação digital, e ela fez mais de 200 apps já tanto para o Android quanto para o iOS, que foram baixados mais de 20 milhões de vezes. Então, se você tinha deixado para esse ano, o ano começou, já vai chegar fevereiro, então não perde mais tempo. Entre em contato com a AlphaCode, que é alphacode.com.br, alphacode.com.br, e explica a sua necessidade, explica o projeto, fala o que você quer fazer com o seu aplicativo, que eles vão resolver de vez, eles sabem o que estão fazendo, com desconto ainda por cima, só porque você escuta aqui o Área de Trabalho. Então, mais uma vez, para resolver a atualização ou desenvolvimento também do seu aplicativo, acessa lá, alphacode.com.br. Muito obrigado, AlphaCode, pelo patrocínio contínuo aqui do Área de Trabalho e pelo apoio também, claro, a toda a Gigahertz. AlphaCode ajudando os nossos ouvintes a tirar os seus sonhos do papel, transformar em projetos. E eu falei aqui de substitutos para o Google em buscadores. Por que você não pode criar o seu próprio buscador? Se você precisar de uma mãozinha técnica, tá aí a AlphaCode. Você pode ser o próximo Larry Page, Sergey Brin, o próximo Elon Musk. Basta você ter boas ideias. É de boas ideias que o mundo precisa. O resto vocês deixam por conta da AlphaCode. Muito obrigada. Muito obrigado. Então vamos lá. O Google basicamente vazou para o New York Times que eles chamaram de volta o Larry Page e o Sergey Brin, e eles estão orquestrando aí uma resposta bem sonora a tudo que o ChatGPT e a OpenAI têm bagunçado aí, feito barulho no mercado, e diversas iniciativas não está confirmado ainda, elas devem ser anunciadas lá na Google I.O., que geralmente rola em maio. Então parece que a gente vai ver a primeira resposta aí do Google a isso, e eu tentei achar essa notícia que eu vi ela passando por mim esses dias e não consegui, que eles têm já um projeto que vai entregar justamente as respostas, só que com uma listagem embaixo, ou junto, ou enfim, detalhes de onde vieram as informações, né? Que nem quando pedem, por exemplo, falam, o DALL-E, que é a IA que gera imagens da OpenAI, está gerando imagens com o trabalho das pessoas, você não sabe que imagem que foi usada no modelo, se era imagem
com registro, se não era e tudo mais. E a pressão das pessoas é assim, você quer gerar o resultado? Gera, mas fala de onde veio. Diz o que foi que você usou, nem que foi assim, o balde para treinar o modelo tem esses 20 milhões de imagens, mas que seja uma coisa pesquisável, auditável, consultável. E o que o Google quer fazer é justamente como se fosse um chat GPT, mas ao final da resposta, que é o exemplo que eu sempre dou, né? Como é que o avião fica no ar? Ele gera lá a resposta bonitinho, mas coloca, ó, se você quiser saber mais, tem esse link, as informações que estão na minha resposta, os dados que estão na minha resposta, eu tirei daqui, vai atrás, né? Acho que esse é um jeito mais transparente até de você gerar esses resultados e que aumenta a confiabilidade não só de quem está pesquisando, mas de quem forneceu o dado para que isso fosse mastigado lá pelo modelo e fizesse parte da resposta, né? Olha só, então a gente está trabalhando também com referências relevantes, e aí entra a questão da confiabilidade também, que a gente estava discutindo, né? Interessante o próprio bot, né, mandar para você já, ó, eu usei isso para pesquisar, você pode dar uma olhadinha lá também. Então você já sabe a natureza daquele material de pesquisa, quem está por trás daqueles sites que gerou aquelas informações. Eu acho isso muito mais interessante, né? E quem está mais preocupado com a qualidade do conteúdo que consome, que é o meu caso, o seu caso, Marcos, os nossos ouvintes aqui, que estão preocupados com isso, com toda certeza, eu acho que é uma feature muito bem-vinda. E uma outra questão a respeito disso, eu recebi alguns links aqui para ler, não li ainda, está salvo lá no meu Pocket para ler mais tarde, mas eu achei muito interessante a questão de plágio acadêmico usando o chat GPT e ferramentas similares, né? Não só o plágio, mas também textos, trabalhos feitos por inteligência artificial. Aquele aluno mais preguiçosinho, geralmente ele contratava alguém para fazer o trabalho para ele. Olha só, mais um emprego aí que está sendo tirado. As pessoas que fazem trabalho acadêmico para os outros estão perdendo terreno para as inteligências artificiais. Então, eu estou com alguns artigos sobre isso. A gente já comentou um pouquinho disso no passado, mas eu vou dar uma olhada nas novas ferramentas que estão surgindo, as novas discussões, para fazer um contra-ataque, né? Para você detectar os trabalhos acadêmicos gerados por inteligência artificial. É uma preocupação dos novos tempos e que todo mundo vai ter que ficar esperto. Eu fiquei pensando, depois do nosso papo sobre isso, até daquele vídeo também da Joanna Stern sobre, falando com um professor sobre os trabalhos gerados pela IA, e ele fala, putz, isso tá eloquente, mas tá meio errado, tá, não sei o que lá. Eu fiquei pensando, se eu fosse professor, o que eu daria de lição eu pediria para a IA gerar um texto, daria para os alunos falar assim, encontre os erros, comente os erros, critique a resposta, que aí você contra-ataca e faz os próprios alunos virarem os checadores de fatos ali do texto gerado, né? Você contra-ataca. A não sei que você pega esse texto e joga na IA e fala assim, o que tá errado? Eu falo, pô, acabei de gerar, não sei o que tá errado. Eu gerei isso, eu acho que tá certo. Boa. E quem se meteu numa confusão envolvendo também essas IAs conversacionais aí nos últimos dias foi o site CNET, que saiu uma matéria, acho que foi no Washington Post, depois em outros lugares, dizendo que desde o ano passado eles estão usando já essas IAs para escrever matérias sem ter identificado que eram as IAs que estavam escrevendo, e especialmente nas que tinham a ver com finanças, tinha informações erradas, né? Então, cálculo de investimento, coisa de hipoteca da casa e tudo mais, passaram para o economista, o cara falando, não é nada disso, gente, tá errado, a conta tá errada, a pessoa não vai ganhar 1.000, ela vai ganhar 2. Então, eram uns erros assim, e aí depois de um tempo a CNET reconheceu que tinha usado isso aí mesmo, e, enfim, tá com um disclaimer maior ali quando o texto é gerado por essas IAs e tudo mais, mas essa é uma hipótese que a gente levantou aqui há algum tempo, né, sobre a geração automática de textos e, né, a eloquência, mas sem informações certas, é um problema. Né? Pensa só na vida do professor, como está cada vez mais difícil, né? Os que sofreram nessa pandemia aí se viram em palpos de aranha para mexer com EAD, fazer provas virtuais, trabalhos virtuais, arrancar os cabelos na hora de fazer prova de um jeito que os alunos não colassem. Agora tem inteligência artificial aí para arrancar os cabelinhos que sobraram. Não é fácil, né? Pois é. Um professor meu, inclusive, comentou isso, né? Que ele estava de saco cheio de prova virtual.
Ele até falava, tem uns fulanos aí que eu vi que colaram tudo errado, que responderam errado igual ainda por cima. E ele tava bem brabo mesmo com relação a isso. Acho que não. vou chegar nele e dar essas más notícias aqui, ele vai ficar desesperado. Você não viu nada. Não. Você não viu nada. Agora, você falou que no comecinho, que antes da gente começar a gravar, de puxar o assunto sobre o fim dos aplicativos de terceiros do Twitter e tudo mais. Tudo que eu tinha a dizer sobre isso, eu sei que tem gente que está meio saturada desse assunto, então eu já falei, ou em outros podcasts aqui da Gigahertz, escrevi recentemente também um texto que eu sei que gerou muita discussão lá no Mac Magazine sobre a forma como o Twitter tem lidado com isso tudo, e enfim, né, quem quiser saber mais sobre isso, dá uma espiadinha, eu vou deixar o link na descrição aqui para esse texto, mas quero saber de você, Bia, como é que você vê essa situação, enfim, você comentou que tinha algo a dizer sobre isso aqui no comecinho, vamos lá. Talvez isso seja revisto, mas de uma forma diferente. O Elon Musk, como a gente já tá cansado de saber, o Twitter é o parquinho de diversões dele, né? E eu fui lá dar uma olhada e ele tá sendo bombardeado, né, pelo fim dos aplicativos de terceiro. O pessoal tá bem zangado mesmo. Bom, gente, são 15 anos de aplicativos aí, Twitterrific, Tweetbot, TweetDeck, tem tantos, né, muito bons, consolidados no mercado. Empresas nasceram e cresceram em cima disso, né? É uma economia pujante em torno do Twitter, que não deve ser desprezada. E eu acho que para um futuro próximo, o Elon Musk, se ele realmente tiver visão, a gente sabe que ele tem visão, mas vamos ver se ele não é tão quadrado nesse quesito, ele pode querer fazer uma parceria com esses aplicativos e, digamos assim, controlar as receitas de uma forma mais dividida, né, em troca de fazer eles voltarem. Não sei, é um palpite bem palpitoso, bem chutado, e é baseado exclusivamente em chororô de Twitter. Lembrando que toda a parte de programa de desenvolvimento do Twitter eram ferramentas pagas, acesso à API, inclusive você pagava por volume que você usava, né? Então existia já um repasse para isso no Twitter, mas não era, acho que, no volume que eles precisavam ou queriam. Ele tem que encontrar tentáculos aí em campos diferentes, fazer com que a rede social realmente seja interessante de se utilizar. Tem a concorrência do TikTok aí, meu Deus, que é o 9º círculo do inferno, aquele TikTok. Aliás, não sei se a gente não colocou na pauta aqui, mas tá rolando muita notícia de proibição de TikTok em alguns países na Europa. Alguns estados dos Estados Unidos também estão questionando a questão da privacidade, o envio de dados, a coleta de dados que o TikTok faz e que a gente já sabe que é monstruosa. Então, o pessoal tá esperto, né? Tá se ligando nisso. Ninguém sabe para onde vão esses dados, né? Que não é pouca coisa, mas é uma preocupação relevante, porque o TikTok tá na mão, principalmente, de menores de idade. Então, é totalmente relevante e eu quero ver se a União Europeia vai mesmo apertar o cerco e cobrar alguma posição do TikTok com relação a isso. Privacidade ali é zero, né? E nós temos leis rigorosas na Europa, né, com relação a isso. E é uma questão que está sendo cada vez mais discutida e muitos países, como a Alemanha, por exemplo, não costumam voltar atrás em questões dessa. Então, vai ser um xadrez interessante de se acompanhar. Esse lance da Europa, eles deram até setembro, então é um prazo bastante razoável, né? Até bem estendido aí para eles ficarem de acordo com as leis lá da regulamentação toda de privacidade e serviços digitais da Europa, senão aí sim eles vão ser banidos lá em, sei lá, quase 30 países. E o TikTok não tem se ajudado também, né? Aquela coisa... Não. Sempre existiu a preocupação sobre a espionagem de dados de usuários, pegar dado das pessoas do mundo inteiro, mandar para a China e tudo mais. E aí, dia desse, saiu uma matéria, por exemplo, que eles estavam lá espionando jornalista. Falei, cara, assim, a única coisa que vocês falaram que vocês não faziam, vocês estavam fazendo. Aí não tem como ajudar, né? É difícil. Bom, na China, né, todos os aplicativos, as grandes empresas têm uma relação muito estreita com o governo chinês, que controla diretamente tudo.
A gente viu o caso aí do Alibaba, teve até aquela questão um tempo atrás do dono que tinha sumido, depois reapareceu e surgiram muitas teorias conspiratórias. Jack Ma, surgiram muitas teorias conspiratórias, mas lá o negócio não é bolinho, não. Então, o TikTok, para ele funcionar, e curioso que ele não funciona na China, hein? Ele não funciona na China, ele é voltado exclusivamente como uma ferramenta de negócios para o Ocidente, que é uma coisa bem, bem interessante, né? Na China, são as redes sociais próprias, né, do país e controladas diretamente, monitoradas pelo governo chinês. Eles têm uma versão específica do TikTok na China chamada Douyin, talvez a pronúncia não seja essa, eu fiz o meu melhor. E é uma base diferente de dados, de usuários e tudo mais. Tudo tem, claro, o WeChat, que é o aplicativo de tudo lá da China, que as coisas acontecem tudo lá por dentro, né? Exato. Então, assim, não tem nem Facebook, né? É permitido ter Facebook na China, né? Então é um mercado bem diferente mesmo. Todas essas ferramentas que são muito Google, populares, não tem Google. Aqui lá não tem essa não, tem as versões próprias, às vezes muito parecidas, né? Com uma dinâmica muito parecida, mas é totalmente separado dos demais. É isso aí. Agora um follow-up bem rápido aqui, ainda que a gente está falando de comunicação e tudo mais. Eu falei que ia baixar e testar o aplicativo do ICQ pro iPhone, né, para saber se ele rolava o barulhinho. E eu posso confirmar que quando chega uma notificação, ele faz... Então tá confirmado aqui. Mas é engraçado, né? Assim como a expectativa que eu tinha, eu entrei via minha lista de contatos, que, sei lá, era outra época, né? Tem umas centenas de pessoas. Legal. E tá todo mundo assim, seen a long time ago. Mas ele é bem parecido com o Telegram. E interface, a parte de cores e tudo mais. Então, pra quem quiser iniciar um movimento aí de, sei lá, reavivar o ICQ, pode ser um bom momento. Ele tá prontinho pra isso acontecer. Tentaram, não deu certo, tentaram de novo. Teve um buzz, assim, temporário. Aí morreu de novo. E por falar em morrer, o Ku também está morrendo, né? Eu tô recebendo muitas mensagens ali, muita gente falando. Eu postei lá, eu recebi uma mensagem aqui do passarinho amarelinho chorando, assim, falando que fazia 30 dias que eu não postava lá. Aí eu fiquei com pena. Postei, tem alguém aí? O pessoal me respondeu. Tem algumas pessoas lá, mas é bem claro, bem evidente que o entusiasmo já não é mais o mesmo, né? Então, é complicado, gente. Vocês pensam que ter uma rede social é fácil gerar a atenção das pessoas, você pode criar um interesse artificial por um tempo, ou mesmo colocar aquele ar de novidade, né? Gerar repercussão em cima, mas agora segurar por mais tempo vai ter que ter alguma coisa muito atraente que realmente motive as pessoas a continuarem lá. Não é fácil. E é difícil, né? Não tem nada, um segredo mágico que segure as pessoas, porque tem uma parcela espontânea aí que poderia muito bem a galera tá até agora usando loucamente, né? E no começo, eu lembro que eu fiz o paralelo com aquele aplicativo que era tipo um Evernote chamado Rego, que todo mundo adorou no Brasil, porque chamava Rego, você guarda no Rego. Então foi a mesma coisa, né? E aí também, depois de... Eles gravaram um vídeo, obrigado Brasil, foi a mesma história. Depois de, sei lá, 2 meses, ninguém lembrava que existia. Infelizmente foi assim também com a rede do passarinho amarelo, né? Espero que, enfim, eles encontrem aí um jeito de sobreviver, porque são pessoas, a gente ri, mas são pessoas de verdade, com trabalho, com salário, com contas, né? Então, espero que eles se deem bem. Já que você tem o Evernote, você usa ele, claro, no tablet, no telefone também, tudo Android. Chegou já a função de backlinks, que eu vi que pintou no iOS? Chegou, eu tô até para olhar com mais calma, tá me faltando tempo, é que eu tô com muita coisa para testar. Deixa eu anotar aqui também, backlinks, eu vou dar o follow-up para vocês depois. Pode deixar. Boa, para quem quiser saber o que é isso, eu vou deixar aqui na descrição o link para uma matéria do Felipe Espósito, lá no 95Mac falando, mas é basicamente uma aba com o histórico das notas que você visitou recentemente, para ficar mais fácil de pular de uma para outra, né? Então, se o trabalho envolve você consultar 3 notas diferentes, fica fácil de você pular, navegar uma para outra e tal, e pegar isso aí. É uma abinha chamada Backlinks, um botão, na verdade, chamado Backlinks, que... Enfim, o tipo de... já tinha navegação entre as notas. Isso. Agora apareceu esse menu contextual aí do histórico, que imagino que seja bem útil. Menu contextual é sempre muito útil. Essa ligação entre as notas por contexto é muito legal. Eu contei a história para vocês, né? Como é que eu descobri que eu já tinha assistido uma palestra
de uma ganhadora de um prêmio Nobel na minha vida. Até hoje eu fico me achando por isso. Foi 10 anos atrás, mas tudo bem. Ué, só fermentou. Você vai se achar cada vez mais com isso. Eu não teria descoberto isso se não fosse o Evernote, né? Eu estava montando a pauta, os assuntos, né? Quando a Jennifer Doudna ganhou o Nobel, o Evernote mostrou ali palestra, tal, e o nome dela escrito com a minha mão. Peraí. Foi muito legal, muito interessante, né? E vou dar uma olhadinha na questão dos backlinks aqui. Parece que tem um probleminha com algumas versões anteriores do Android. Eu acho que não está disponível em todas nas versões, mas eu acho que do 9 para trás eu acho que não funciona. Eu preciso verificar isso. Mas prometo que eu vou ver e dar um feedback para vocês, tá bom? Boa. E um último follow-up que eu quero puxar aqui, que pintou nos últimos dias, episódios e tudo mais, foi um feedback do Carlos que mandou pra você, na verdade, né, Bia? Que tá usando um aplicativo chamado Ornament para fazer o acompanhamento dos exames dele. Eu não conhecia esse app, dei uma espiadinha. Ele mandou o link da App Store, eu não vi, eu posso olhar aqui enquanto a gente tá conversando se tem na Play Store, ou se tem para Android, caso você tenha visto, Bia, diga já. E ele tem, assim, você acompanha, não é de exercício, não me pareceu. Vindo a descrição, é mais a dieta, coisa de vitaminas, cadastra, como ele disse, né, que está usando para fazer, subir os exames, parte de check-up, controle de peso e tudo mais. E uma funcionalidade que eu achei bacana e promissora é uma recomendação para você fazer leitura de conteúdos também de saúde, que me pareceu que são direcionadas de acordo com o que você tiver lá, os hábitos e tudo mais. Se for assim, é bacana. Uma coisa que eu vou só chamar atenção pro pessoal, porque eu vi nos reviews, eu sei que tem uma parcela da população que, assim, se você precisar... o aplicativo você baixa, você testa, aí você precisa pagar alguma coisa, pronto, é o pior aplicativo do mundo. Eu tava vendo, por exemplo... Ai, que vergonha, né? Eu tava vendo na App Store os reviews do Tweetbot. Tinha um que dava uma estrela, o título era Desumanos. E a descrição é absurdo ter que pagar R$25 por ano para ter que usar esse aplicativo. Eu falo, tá, essas pessoas você nunca vai convencer, né? De que, enfim, desenvolvedor tem conta para pagar, né? Mas tirando isso, o pessoal falando assim, ele promete uma semana de graça e não é, e a assinatura é cara. Eu vi que, sei lá, são parte de 50 ou 60 até R$500, e não tinha se era por ano, por mês, por dia, sei lá. Então tem que ficar bem atento a isso, vou deixar esse alerta aqui. De qualquer forma, tirando isso, pareceu bacana e útil, e enfim, né, para um segmento, aí, um tipo de necessidade de acompanhamento de saúde bem promissor. Né? Eu gostei bastante dessa questão de cadastrar os check-ups, né? Me chamou a atenção. E também os conteúdos, né? Leitura, recomendação. Qual que é o MedSafe? Tô tentando lembrar o nome aqui, deixa eu dar uma olhadinha no meu celular, que também tem uma parte de artigos e recomendações, inclusive de pesquisas entre os usuários, fazem muita pesquisa. Recentemente teve muita pesquisa sobre Covid, né, para saber quais doses das vacinas as pessoas tomaram, a confiabilidade delas com as vacinas, né? É o MedSafe, que é o meu aplicativo de controle de medicamentos. Então ele tem uma parte bem legal, com uma abinha chamada Notícias aqui, e posta notícias interessantes, relevantes e também os resultados dessas pesquisas que eles fazem com os usuários do próprio aplicativo. O Clue, que legal. Clue, né, é um gerenciador feminino, né, menstrual, também tem esse lado mais de comunidade, de pesquisas entre os usuários, com resultados. Então, aplicativos de saúde que aumentam o seu leque assim, para uma questão mais social, mais comunitária, são os que tendem realmente a ser mais interessantes. Boa. Vou deixar o link para tudo isso, claro, aqui na descrição. Agora eu quero trazer um assunto que isso apareceu na CES, na verdade, e eu tinha guardado pra gente falar, ter tempo para falar de um jeito aprofundado sobre isso aqui, que é com uma ideia, um computador interessante da Lenovo, um laptop chamado YogaBook 9i. Mas antes disso, eu vou tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer o Escritório Virtual dos Estados Unidos, que também está patrocinando aqui o Área de Trabalho e quer falar com você que tem uma empresa, ou se você tem, mesmo sendo uma pessoa, um influenciador, por exemplo, uma pessoa que cria conteúdos aí e precisa expandir a sua atuação, a sua presença para os Estados Unidos, eles ajudam você com isso, com o serviço do Escritório Virtual nos Estados Unidos. Você pode contar com endereço físico e fiscal também em Miami, aí você divulga em material de comunicação, recebe comunicação também para direcionar, por exemplo, para o Brasil, encomenda também, e você conta com um número de telefone lá em Miami
com transferência de chamadas via URA e atendimento trilíngue em português, espanhol e inglês também. Assinando o escritório virtual nos Estados Unidos. Você pode abrir contas lá em bancos nos Estados Unidos, tudo do jeito legal, sem gambiarra, sem problema nenhum. E, além disso também, dependendo do plano que você contratar, você tem acesso à sala de reunião física que eles têm lá pertinho do Aeroporto Internacional de Miami. Eles têm planos que vão desde o básico até o avançado também, para caber em todo tipo de bolso, todo tipo de necessidade também, para poder atender. E para você ver no detalhe os planos que eles oferecem, como é que funciona cada um, faz o seguinte, acessa escritório virtual nos eua.com.br. Lá você pode tirar suas dúvidas, tem FAQ, tem formulário de contato, tira por e-mail também, por WhatsApp. Então acessa lá, escritório virtual nos eua.com.br e dá o primeiro passo para expandir a atuação ou da sua empresa ou a sua presença também lá para os Estados Unidos. Muito obrigado ao Escritório Virtual nos Estados Unidos também aqui pelo patrocínio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Os nossos ouvintes estão cada vez mais globalizados e o Escritório Virtual nos Estados Unidos faz com que desenvolvedores, designers e pessoas de conteúdo criativo em geral possam ter seus escritórios além do território brasileiro. Muito obrigada ao Escritório Virtual nos Estados Unidos por proporcionar essa oportunidade aos ouvintes do Área de Trabalho. Muito obrigado e vamos lá. Durante a CES, a Lenovo anunciou o computador que é o Yogabook, que é uma marca antiga, tradicional, que eles têm, bastante conhecida, e a versão 9i chamou bastante atenção, porque é um laptop que é basicamente composto por duas telas, então um laptop dobrável. Imagina um laptop que você conhece. Ao invés de ter o teclado e o trackpad, é uma segunda tela que pode ou não estar com o teclado e o trackpad virtual. E ele vem já na caixa, né, que é um diferencial em relação, por exemplo, à linha Surface da Microsoft. Vem com kickstand já, vem com teclado, vem com uma caneta digital também. E de especificação, ele tem, são duas telas de 13 ponto qualquer coisa polegadas. As duas são OLED de 2,1K. E aí você vem com isso tudo que eu falei, né, o kit completo. Custa $2.100, que é um preço salgado para laptops. Né? Você pega, por exemplo, eu estava dando uma espiada aqui, a maioria dos Surfaces tem preço, tem mais caro, óbvio, mas a maioria é mais barata do que isso. Comparando com os MacBooks Pro, por exemplo, que os da Apple lá, os de 13 polegadas, né, sem você customizar, todos são com preço menor do que isso. De 14 polegadas recém-lançado aí, o mais básico também tem um preço menor, então é um preço aí significativo. E ele funciona a base aí de você interagir com as duas telas com gestos. Então, tem isso lá, eles colocam, se você está usando ele no modo que você usa mesmo um laptop e o teclado ali junto. Você consegue usar as duas telas para ver um site, colocar 5 dedos na tela, ele fica no que eles falaram de modo cascata, que as duas telas viram uma telona só. Você coloca 8 dedos na tela, aparece o teclado com o trackpad, né, o touchpad ali, tudo com feedback áptico, pelo menos de acordo lá com a jornalista que fez o review no The Verge, ela falou que é bem convincente, ele parece mesmo, tá tudo clicando e tudo mais, o que é bem bacana. E aí você pode ou usar o teclado, né, pertinho ali dele, ou ele é magnético, então em cima mesmo da tela, para ter a percepção de você estar digitando como se fosse um laptop com o trackpad ali, que é o virtual, ou se você não quiser usar o teclado magnético e nem precisar do trackpad, que é o touchpad na verdade, você empurra ali, né, digitalmente o teclado para baixo e na parte de cima onde ele estava ocupando aparece coisa tipo previsão do tempo, notícia, um console dá para você ver como é que está o consumo de CPU, GPU, memória RAM, daí tem calculadora, Outlook, então vira como se fosse uma touch bar, comparando de novo com os Macs, só que enorme. E eu sei que a Asus tinha também o computador que tinha uma segunda tela grandona ali embaixo e tudo mais. E ele tem também, para finalizar aqui, sobre especificações, a Lenovo explica que ele não é um Windows não é um Windows feito especificamente para ele, mas é o Windows normal com uma outra customização extra ali para dar suporte justamente a esses gestos e tudo mais. Dito essa parte de especificação, e aí, Bia? Olha, eu fiquei realmente muito impressionada. O preço é alto, mas eu acho que justifica. São praticamente 2 displays. Mas quem gosta de trabalhar com múltiplos monitores no sossego do seu escritório não tem a integração que o Yogabook tem com esses 2 monitores, não tenha dúvida. Com o acelerômetro e os gestos, né, a tela touch, você tem uma gama imensa de formas diferentes de se usar esse Yogabook, né? Inclusive como um livro aberto em cima da mesa, né, com 2 páginas, assim, você pode escrever em ambas.
né? Como você disse, tem o teclado, tem a canetinha. Olha, realmente é super interessante e eu gostaria muito de ter um desses. O único defeito é ter o Windows. O único defeitinho que eu vi nele até agora realmente é esse. Mas, olha, tô super aberta, viu, a testar um. Gostei bastante da ideia e gostei bastante do produto também. O bacana dele é que você consegue usar de trocentos jeitos, né? Inclusive, por exemplo, usar as duas telas como se fosse um caderno, um livro aberto mesmo, para usar com a caneta, você coloca, sei lá, uma matéria na esquerda, um estudo, e na direita joga o Evernote para fazer anotações e tudo mais. Aí eu sei que a Bia iria à loucura poder usar um setup desses, né? Pra poder Não, uma tela do trabalhar. lado da outra, ou então uma tela em cima da outra, de pé, dobrado, flat em cima da mesa. Nossa, você pode usar do jeito que quiser, impressionante. Eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser ver essa matéria do The Verge não é nem um review, um hands-on ali na CES mesmo. É curioso que quando eu trabalhava com desktops mesmo, eu trabalhava com duas telas e eu fazia motion design, então, sei lá, desde o usador preparar no Photoshop, Illustrator alguma coisa para jogar no After Effects ou no Flash e fazer animação, eu deixava no meu monitor principal, né, o que fica na minha frente, toda a parte que eles chamam de canvas, a tela mesmo, a parte de onde está a parte gráfica, e na direita era o monitor dos painéis, ferramentas, as janelinhas todas de, sei lá, customização, a cor, layers, né, as camadas lá para poder mexer de forma independente, efeitos e tudo mais, e sempre funcionou muito bem isso para mim, desse jeito. Você tem experiência com trabalhar com dois monitores, um jeito preferido que você tem para isso, ou nunca fez muito parte do seu dia a dia? Já, mas não sou tão afeita assim, né? Aqui no escritório, às vezes, eu tenho um Mac Mini, né, que é um desktop, eu tenho laptops, às vezes eu plugo, mas é cada vez mais raro, sabe? Eu não tenho esse tipo de perfil de uso. Mas é muito interessante num dispositivo portátil, que a gente já tem uma limitação de espaço, né? Já que não dá nem para comparar. Pelo menos meu monitor aqui no escritório é grande, né? A gente sente falta de espaço, né? Para olhar, para abrir mais janelas. E aí a gente tem agora uma opção portátil que você pode expandir esse uso. Achei muito interessante. Sim, eu uso no meu dia a dia aqui, para usar só no laptop, eu uso sempre a tela dividida, porque a maioria das tarefas que eu faço, elas envolvem consultas e o tratamento dessa consulta ao mesmo tempo. Né? Então, desde buscar aqui na pauta feedback do pessoal para jogar na pauta mesmo, ou então, gravando aqui agora, estou com o StreamYard de um lado, ou aqui a pauta aberta do outro, tem o QuickTime também, e o console da Shure ali. Então, para fazer, às vezes, até mexendo em planilha, preciso caçar alguma coisa também, abre ali, sei lá, o site do banco para poder jogar na planilha. Então, é curioso ver como a maioria, o jeito que eu achei de trabalhar envolve sempre ter a tela dividida, então ter uma tela para cada coisa seria perfeito num laptop, né? Então, um dos modos, por exemplo, é você usar como se fosse assim, um caderno mesmo aberto, com o teclado ali embaixo, e você tem duas telas verticais para ter acomodado um jeito mais fácil e independente ali as duas coisas. E imagino que dê, por exemplo, para você, sei lá, na tela da direita, divide, metade de cima tem uma coisa, metade de baixo tem uma coisa, e aí deve aumentar bastante o jeito eficiente, o fluxo de trabalho para puxar as informações e tratar de um lado para o outro, né? Eu costumo deixar bastante o tablet do lado do meu monitor quando eu estou trabalhando, porque tô sempre consultando, escrevendo no Samsung Notes, também fazendo anotações em livros, né, em cima de PDFs. Então o tablet acaba sendo, ele é o meu principal dispositivo no dia a dia, né? Mas mesmo quando eu estou num desktop, ele tá do ladinho ali, trabalhando junto. Agora imagina que interessante ter um dispositivo dedicado com duas telas que suportam caneta, que você pode montar do jeito que você quiser, posicionar as telas do jeito que você quiser. Realmente é fascinante. Vamos ver se esse dispositivo vai fazer sucesso, vai emplacar. Tem o preço meio salgado, mas eu acredito que tem um público aí, viu? Tem, eu fico só curioso para aceitar esse tipo de coisa. A gente que gosta de tecnologia, pensa em como tentar ajustar cada detalhe para aumentar a produtividade e tudo mais, apela muito pra gente, né? Mas não é um público que justifique, imagino, ou que dê para financiar um negócio inteiro, ou então uma linha de produtos inteira. A gente sempre vê essas ideias aparecendo e assim, né, por mais que eu tenha adorado essa ideia, eu desconfio que a última vez que a gente vai ver essa ideia é aqui hoje. Ou talvez na CES do ano que vem a versão nova desse computador e pronto, né? Ele não quebra a barreira do nicho para virar uma coisa super conhecida, porque ele envolve
quebrar o hábito de uso tradicional que a maioria das pessoas não considera isso. Eu vou comprar duas, tem que levar o teclado junto, e ter a caneta, vou perder. Então acho que esse tipo de coisa fica sempre meio restrita aqui. A gente que pensa e discute mais a tecnologia do que o grande público, né? O que é uma pena, que as coisas não têm oportunidade de evoluir, né? A gente curte tecnologia, a gente somos meio novidadeiros, né? Mas acho que a maioria dos usuários não curte muito sair da zona de conforto. Mas a gente não pode esquecer que tem um efeito uau também, né? Você chega com um dispositivo desses no aeroporto, num café, você vai virar o centro das atenções. Certeza, né? Mesmo porque duas telas uma em cima da outra, dobrada de um jeito curioso, desafiando a física, com o teclado ali na frente, chama a atenção mesmo. E eu tava dando vendo eu vou deixar aqui na descrição também o link para uma imagem que mostra todos os jeitos diferentes que você pode usar ali, configurar, né? Embaixo ao centro tem esse modo caderno, o que é basicamente igual, por exemplo, ao Microsoft, o telefone, o Duo, esqueci já como é que chama o telefone. Surface São Duo, duas né? telas coladas. É Surface Duo? Acho que é isso. O telefone, eu acho uma péssima ideia. Eu olho e falo, coisa feia. Esse aqui tá aberto igualzinho, né? Com a imagem pequena, o mesmo tamanho. Eu falo, isso eu usaria, né? Acho que por ter um pouco mais de espaço em cada tela, né? A gente reconhece, né? Não é agressivo aos nossos olhos. Parece uma coisa familiar. Eu entendo o que você quer dizer. Exatamente. A única coisa que me dá um pouco de faniquito nessas imagens é na direita em cima, que ele tá... Modo Transformer ali. Ele tá no modo fechado entreaberto e a tela, né, de baixo, ela tá tocando na mesa. O contato do negócio com a mesa é a tela. Me dá um negócio de pensar nisso, né? Eu colocaria um paninho ali, alguma coisa pra deixar mais... É que eu nunca apoio o telefone, por exemplo, numa superfície plana ou dura ou rígida. Eu vou colocar em cima da mesa, coloco, ou se for uma mesa com um pano, eu coloco direto, ou então em cima da carteira, por exemplo. Mas eu uso o telefone sem capinha, sem proteção, sem nada. Eu uso como ele vem da caixa, que é como eu prefiro, né? Mas essa coisa de contato de tela direto com superfícies, basta uma farofa pra fazer um estrago, né? Tá aí um desafio pros fabricantes de cases e capinhas também. E agora é uma dúvida minha, tá, Bia? Antes de entrar aqui numa pergunta que foi mandada pelo André Vieira, eu quero fazer uma pergunta que é a seguinte... Porque eu sei que existem dois times, né? Quando pega um computador novo. O time do pega o backup e joga tudo pro novo ou começa do zero. Eu comprei um laptop novo, semana que vem devo estar com ele. Comprei o MacBook Pro, que foi anunciado recentemente aí de 14 polegadas, que é de 16 polegadas com chip M2. E eu tô na dúvida se eu puxo o backup do meu para jogar lá, se eu só transfiro, sei lá, os programas e aplicativos e começo do zero. Qual que é a sua preferência quando você pega um computador novinho em folha aí para poder usar no trabalho? Olha, em se tratando de macOS, eu me entrego totalmente. Eu pego o backup que eu fiz original, boto tudo lá de volta para ficar como estava antes. Confio tanto no macOS que eu sempre fiz isso, sempre funcionou e me dá muita tranquilidade. Eu não faria do zero, não. Mas eu sei, eu reconheço que não é todo o sistema operacional que te dá essa tranquilidade. Eu acho que no Windows eu não faria isso, não. Minha experiência com o Windows sempre foi mais traumática nesse sentido. Ao contrário, no macOS sempre foi super lisa. É curioso porque o Windows nos últimos anos, sob o comando, e eu acho que de um jeito muito acertado do Satya Nadella, passou a depender mais de nuvem, se apoiar mais em nuvem para serviços e tudo mais. Mas eu não sei como é que anda, por exemplo, essa parte mesmo de backup e acesso aos dados do computador na nuvem, essa transferência, essa área de trabalho universal, tudo na nuvem, né? Eu sei que a Microsoft estava planejando, acho que não lançou ainda, lançar um Windows na nuvem. Então você assina o Windows para acessar o seu Windows a partir de qualquer máquina. Você entra lá, faz o login, pumba. A hora que você fez o login, está dentro do seu Windows, que é tipo um streaming do seu sistema, que é uma excelente ideia para situações em que a pessoa está sempre conectada, né? Tem lá uma outra coisa que eles falaram que era para poder usar normalmente mesmo sem conexão. Fico curioso para saber como é que isso funcionaria. De qualquer forma, essa parte de sincronia e backup em nuvem começou de um jeito bem atrapalhado lá no mundo da Apple, com o Mobile Me, né, que foi uma tragédia. Mas depois eles correram atrás aí do prejuízo, passaram a dar um suporte um pouco mais completo, amplo e confiável disso aí. Então ainda estou na dúvida se eu puxo o backup, os dados, ou só o que eu precisar, né? O Dropbox, por exemplo,
Eu uso já como esse esquema de backup na nuvem, deixo tudo que eu estou trabalhando atualmente ou que eu trabalhei recentemente, que sempre alguém pede, né, precisa de uma coisa de acesso rápido, eu deixo lá no Dropbox para usar. Mas de resto, estou bem na dúvida aí sobre esse uso que eu vou dar do 0 ou do 1 do computador novo. No macOS eu confio, eu também sou um pouco preguiçosa, né? Eu prefiro, né, o tempo tá curto, eu prefiro que as coisas voltem magicamente como elas sempre estiveram. E eu digo para vocês que a Samsung também tá muito bem ajeitada nesse sentido, né? Eles têm o Smart Switch, então como eu meio que tô morando há muito tempo na linha Note, eu simplesmente mudo de tablet, mudo de smartphone usando o Smart Switch e tudo volta lá, inclusive as redes, né, que estão salvas, as configurações. É um pouquinho demorado, mas você faz lá tudo sem fio, né? Coloca um dispositivo do lado do outro. Se eu não me engano, é por NFC. Ah, que legal. Dá para fazer por Wi-Fi também, mas dá para fazer por NFC. E deixa lá, vai lá, toma um café, vai lá brincar com os gatos e dali um tempinho tá tudo configuradinho e bonitinho. Boa. É a solução da preguiçosa mesmo. Se funciona, Bia, tá resolvido. Exato. Agora vamos pro momento aqui, Área de Trabalho Responde. Se você tiver uma dúvida, de uma pergunta, quiser saber a sua opinião, o que a gente faz, como é que a gente faz de um jeito, não sei o que lá, você faz o seguinte, manda pra gente lá no Twitter pelo @adtrabalho ou direto pra Bia no Telegram pelo Telegram, @BiaCunze, ou no Twitter, @GarotaSemFio. Beleza, você manda sua dúvida. E foi isso que eu comentei agora há pouquinho, né? Que o André Vieira fez, o trazer a dúvida dele. Mas antes, tirar um minuto para agradecer o último patrocinador do episódio de hoje, que é o Text Expander, que está com desconto especial para quem assinar por meio do link que eles criaram para a gente, que é o textexpander.com/adtrabalho. O Text Expander é uma das ferramentas mais úteis que eu já usei, e a Bia também disse que usou e segue usando, que serve para poupar vida, produtividade, acabar de vez com digitar textos de forma repetida ou ter que consultar sempre informação que é muito grande para você colar num texto, numa resposta, num e-mail, numa informação de alguma coisa do trabalho e tudo mais. E ele funciona assim, você cadastra pequenos atalhos de texto, então eu tenho, por exemplo, @, ele troca pelo meu e-mail, @1, troca por um outro e-mail que eu tenho, @end de endereço, troca pelo meu endereço. E tudo isso, se eu quisesse também, se é uma resposta mais comprida, se fosse resposta de um e-mail, por exemplo, com necessidade de ter link, ter negrito, itálico, formatação, ele dá suporte a isso também com direito a variáveis. Então você pode, por exemplo, eu estou improvisando aqui um pedaço do texto, mas a partir de link e tudo mais, agradecimento do nome do podcast, eu tenho esse texto tudo pré-assado e eu coloquei um drop-down lá. Eu estou falando numa fonte, estou falando no Olá Mundo, que não é meu, né? Enfim, é do Hub do Boom, mas ainda assim, no área de transferência, eu deixei isso tudo bonitinho. E essas variáveis você pode colocar com cálculo também, para você poder, o evento é daqui a 20 dias, daqui a 15 dias, tudo isso funciona direitinho, se for, claro, esse tipo de necessidade a sua. Eles também dão suporte a times, a equipes, então se você trabalha numa empresa que todo mundo tem que ter acesso a uma versão que é constantemente atualizada de um texto, e aí se isso não acontece de forma automática, dá margem a erro, alguém passa informação desatualizada, informação errada e tudo mais. Com o Text Expander isso não acontece, porque todo mundo passa por meio do mesmo atalho de teclado a ter acesso à versão mais atual de um texto. Então, para conhecer melhor o Text Expander, que tem para Mac, tem para Windows, tem também para o iOS, né? Você instala um teclado específico deles para puxar os atalhos de teclado. Tinha beta para Android recentemente, então imagino que isso vai pintar também em breve oficialmente para Android. Faz o seguinte, acessa textexpander.com/adtrabalho, que para assinar o plano anual, você ganha 20% de desconto. Então, mais uma vez, para poupar vida aí ao longo desse seu ano inteiro e ver como é útil você ter atalhos completos de teclado e com suporte de formatação de texto e tudo mais, variáveis, acessa lá, textexpander.com/adtrabalho. Muito obrigado, Text Expander, por estar de volta aqui patrocinando a área de trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz. Sou muito fã do Text Expander, não é de hoje, fico muito feliz que estejam patrocinando a gente. E eu tô sempre aqui no meu desktop, tô com várias janelas abertas, tô toda hora acionando gatilhos ali para encurtar a minha vida, encurtar simplificar o meu trabalho, né? Encurtar a minha digitação. Então, sempre que vocês me pedem lá no Telegram os links dos grupos, do canal, eu uso 2 arrobinhas ali como gatilho e já tá lá para vocês, né?
Por isso que o pessoal fica perguntando, nossa, mas deve ser tão chato ficar mandando os links para todo mundo. Que é nada. Eu só demoro um pouquinho, porque às vezes eu tenho que ficar sentada, com calma, trabalhando, não respondo na hora, né? Mas mando para todo mundo, não tem problema nenhum e não dá trabalho. Vocês podem usar para escrever o próprio nome, se você tem um nome muito comprido, número de documentos, para preencher formulários. Olha, você ganha muito tempo e resolve as coisas num estralar de dedos. Muito obrigada ao Text Expander mais uma vez por apostar no área de trabalho. Obrigado. Uma coisa bem bacana que eles têm, eles mandam semanalmente, se você quiser, um relatório de uso com quantos minutos tempo que se economizou, exato. Né? Nas legal. semanas super ocupadas de trabalho, assim, é mais de 1 hora, que ele fala assim, eu passei mais de 1 hora não digitando coisas repetitivas, ele fala quantos atalhos você utilizou e tudo mais, né? Então é muito bacana isso aí. Obrigado mais uma vez, Text Expander. E vamos lá, área de trabalho responde. O André quer saber de você, o André Vieira quer saber de você, Bia, que você já comentou por alto o que você estuda, mas ele queria entender melhor o que é, como é que funciona, que ele falou que acha bem fascinante esse campo, mas quer entender melhor especificamente o que você faz ou pretende fazer aí nos seus estudos. Como é que funciona a biotecnologia? É um campo muito grande, tá? A faculdade que eu estou fazendo é biomedicina, na Universidade Federal do Paraná, e é um curso que tem muitas habilitações em muitas áreas, e eu optei por ser o curso que vai me possibilitar entrar na engenharia genética, na imunogenética, genética do câncer, genética das doenças autoimunes, né? Meu interesse em doenças não é clínico, é molecular mesmo, né? Eu tenho planos de desenvolver novas terapias, usar vetores virais que já são usados para vacinas, mas usar para medicamentos e fazer tratamento a nível celular mesmo. Imagina no câncer, né? Que você faz radioterapia, quimioterapia, é um bombardeio químico, né? Que afeta tanto as células doentes quanto as células sadias. Imagina você ter um dispositivo que entregue um medicamento diretamente naquela célula afetada. É uma coisa fantástica, né? E é um campo que está crescendo muito rapidamente. Novas ferramentas estão surgindo, as técnicas estão cada vez mais avançadas. A edição genética, que tem apenas 10 anos, já está trazendo a solução para muitos problemas, muitas doenças, consertando e editando genes. Não é tão simples quanto parece, porque não é igual editar uma trilha de um áudio ali num podcast, porque um gene, ele liga, desliga, ele interage com outros genes, ele não tem um papel só. Então, às vezes, você mexer num gene que está causando uma determinada doença pode afetar outros genes com os quais ele se relaciona. Tem questões epigenéticas. Olha, tem muita coisa, mas isso é o que vai ser desbravado nos próximos anos e é por isso que eu entrei nessa. Eu acho muito fascinante. Que legal. E hoje tem também inteligência artificial na medicina, para diagnóstico, né? Geralmente exames de patologia, o patologista fica ali o dia inteiro no microscópio, olhando várias lâminas para detectar tecidos neoplásicos, enfim, com uma inteligência artificial que analisa por padrões, já analisa as células ali, a taxa de erro é muito menor e poupa também o tempo e a visão do patologista, que pode se dedicar a trabalhos mais elaborados, mais finos, confirmação, às vezes, de casos que a inteligência detectar como positivo. E a gente sabe que em câncer, né, gente, tempo é vida. Quanto mais rápido for o diagnóstico, mais rápida é a intervenção e o tratamento. Então, a medicina personalizada está crescendo muito, doenças que até então a gente não imaginava que poderia curar, agora estão trazendo uma nova esperança. Os tratamentos ainda são muito caros, vocês veem na mídia aí, remédio de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, é porque não é um remédio que você toma, acabou, injeta, acabou, não, você tem que tirar as suas células na sua medula, né, ter um procedimento cirúrgico, aí trabalhar nessas células, depois injetar de novo. A medicina personalizada é bem complicado, o tratamento é bem difícil, mas é o que vai nortear a medicina nos próximos anos, tá bom, André? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Isso envolve, por exemplo, eu sei que tem uma tecnologia de células CAR-T, que é você pega as células do sangue da pessoa, aí transporta para uma central de tratamento para fazer, eu vou usar os termos errados, só me corrigindo, tá? Um enriquecimento ali, com inserção genética, enriquecimento, aí pega isso, volta lá para transfundir de novo
para o paciente e isso combater câncer, coisa assim? Sim. As células da medula, que são as células mais novinhas, vou usar um termo mais leigo para todo mundo poder entender. São células muito jovens ainda, não têm memória imunológica, não foram diferenciadas para atuar em diferentes tecidos, então você consegue editar elas, reinserir e a partir de então elas se multiplicam, se diferenciam sem aquele defeito que elas apresentavam originalmente, né? A gente está falando mais de questões medulares, né? Porque é o que a gente domina atualmente, mas no futuro, acredito eu, que você vai poder mexer até em células neurais, entre outras coisas. O sistema imunológico é um pouco complicado, né? Tem altos e baixos, porque depende de fatores também como idade, tem muitas variáveis envolvidas, mas é basicamente isso que você falou, Marcos. Pega uma célula jovenzinha lá, dá uma consertada naquele defeitinho que ela tem e coloca de volta e deixa ela fazer o trabalho dela. Que legal. E como é que está o cenário disso no Brasil? Eu sei que são tecnologias incipientes no mundo inteiro, que o Brasil tem um cenário que dá para se orgulhar bastante, até onde eu sei, me corrija se estiver errado, de pesquisa e de liderar em algumas áreas para poder evoluir. Mas o cenário em geral disso, como é que tá? Tem algumas iniciativas, sim. A USP de Ribeirão. De Ribeirão, em especial, tem a informática biomédica lá. Quem quer unir tecnologia com medicina, existe um curso específico para isso. Foi o curso que eu comecei a fazer, mas era byte demais e laboratório de medo. Por isso que eu mudei para biomedicina. Já que programação, essas coisas eu consigo estudar sozinha. Ao passo que DNA e vetores é uma coisa que exige laboratório. E nos cursos de informática, os laboratórios não estavam tão voltados para a parte de biológicas. Mas é super interessante conciliar TI com medicina, é simplesmente fascinante. E quem gosta, quem sempre ficou na dúvida, será que eu faço medicina ou faço TI? Pronto, tem uma área nova para seguir. A Federal de Minas Gerais também tem a parte de engenharia genética, aqui no Paraná tem, Rio Grande do Sul tem. Aqui, claro, não está como está em países como Estados Unidos, Israel, Alemanha. A Alemanha tem um parque farmacêutico bem destacado, né? A área de trabalho lá é muito fantástica, mas está começando. E as coisas nessa área seguem muito rapidamente, viu? Que legal. Daqui 5 anos já vai estar tudo diferente, pode apostar. Sim. Pintou, a gente até citou por alto aqui esse caso que apareceu, foi divulgado pelo menos dia desses, de uma menina que passou por um processo, eu vou falar o termo errado, vai me corrigindo, tá? Da edição genética para poder curá-la de um câncer, e deu certo. Já tem alguns casos, né, documentados, né, que já estão na literatura, de casos que foram curados. Ainda são as exceções, né, porque tem que ser um tipo de câncer específico, tem que estar num estágio específico, então é o que a gente consegue fazer por enquanto, mas isso deve se expandir no futuro. A USP de São Paulo, Ribeirão, já usa machine learning para diagnóstico em patologia, em especial de câncer de mama. Eles têm um case que é bastante conhecido, bastante divulgado. Então, é uma área promissora para quem gosta de programação e ter um interesse em medicina, pode seguir esse campo. Aí a gente está precisando de pessoas que tenham esse interesse. Não é fácil. Muita gente assim, eu sou mais de exatas, eu sou de humanas, eu sou de biológicas. É difícil achar uma pessoa que tenha interesse por igual, né? Tanto em exatas quanto em biológicas. Sim. Né? São áreas difíceis, né? São áreas difíceis. Tem muito conteúdo para estudar, André. Então, esse é o ponto baixo, né? Eu não tenho mais 18 anos, que nem a molecada lá. Eu tô num outro ritmo, mas eu gosto muito. Eu meio que precisei voltar no tempo, porque minha ideia era fazer só pós-graduação, já que eu tenho graduação e tudo, mas é muito diferente a parte genética hoje em dia do que quando eu estudei. Eu pegava as provas assim de mestrado para ver, eu falei, meu Deus, é grego isso aqui para mim. Então eu tive que voltar a estaca zero. Não é fácil, né? Vestir as sandálias da humildade e falar, poxa, vou ter que fazer uma graduação de novo. Mas a minha vontade era tão grande, né? E que vamos lá, vamos arriscar e vamos fazer e não me arrependo. Tô gostando muito e tô cada vez mais engajada nesse assunto, como vocês podem perceber aqui do podcast também. Sim.
Tem estudos que você tenha lido recentemente falando que você, assim, não tenha medo de ser muito técnica. Nossos ouvintes conseguem acompanhar, tenho certeza. Então, que estudos que você recomenda que o pessoal que tinha chamado a sua atenção, fala, nossa, que incrível isso aqui, que você recomenda que o pessoal leia? Tem algum dia de bate-pronto aí pra passar pra gente? Olha, tem perfis no Twitter que falam, que são pessoas que estão nessa área, né? Mas procurem no Twitter pelo tópico bioinformática, que é muito legal. Genética, que é sempre muito interessante, imunologia, mas para quem quer conciliar mesmo TI com medicina, procura o tópico bioinformática para vocês verem como se analisa genes, como se trabalha com genes, como se constrói árvores filogenéticas com bioinformática. Vocês vão ficar fascinados, viu? Boa. O que você acha? A última pergunta, prometo, que a gente deve ver em breve aí, que não aconteceu ainda, mas que está na beirada aí, que deve acontecer, que vai chamar a atenção, um próximo avanço, sei lá, uma quebra de algum paradigma, alguma coisa que hoje não dá, mas que está no bico aí para logo acontecer, sobre tratamento, reconhecimento genético, essa parte de edição mesmo genética. O que você está empolgada para ver que deve rolar em breve? Edição intraútero, talvez, em fetos. Pode ser, tem uma discussão ética muito grande em cima disso. A China, volta e meia, está na mídia por causa disso, né? Já se acredita que já exista criança, não vou nem falar bebês, mas que já exista crianças geneticamente modificadas. Mas como eu falei, né? É complicado saber se isso é verdade ou não, até que ponto isso é real. Mas o fato é que na China, algumas cercas éticas, né, que a gente tem no Ocidente lá não existem, e há até um certo incentivo para que se atue, né? Uma coisa bem questionável. Mas eu gostaria muito de ver edição genética e cura de algumas doenças que podem ser revertidas já dentro do útero. Isso seria muito legal. Muito bem, para encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/adtrabalho/31 ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Quero, claro, agradecer ao Text Expander, vai lá, textexpander.com/adtrabalho, 20% de desconto no plano anual, ao Escritório Virtual nos Estados Unidos, vai lá também, Escritório Virtual nos eua.com.br, expande a atuação da sua empresa também nos Estados Unidos, e a AlphaCode, alphacode.com.br, faz seu app com desconto só porque você escuta aqui o podcast. Quero agradecer a vocês que escutam, deixam reviews e avaliações também que recomendam o podcast, e a você, Bia, muito obrigado por participar do Área de Trabalho, informar a gente neste episódio desde biomedicina até laptops com 2 telas. Muito obrigado. Inteligência artificial, novas formas de trabalho. Olha, assunto aqui é o que não falta. E vocês podem mandar mais sugestões e perguntas para mim, como eu sempre digo, no meu Telegram, @BiaCunze, ou então no meu Twitter, @GarotaSemFio. Tem os links para o meu canal, que eu estou reativando aos poucos, né? O canal Garota Sem Fio. Tem o grupo de discussão Mundo Sem Fio, grupo de discussão Produtividade Móvel. Pode mandar uma mensagem para mim lá no Telegram, no @BiaCunze, que eu mando todos os links para vocês com poucos toques, graças ao Text Expander. Bom, eu sou MVC Mendes no Mastodon, no Instagram. Também apresento um bando de podcast aqui na Gigahertz e o Bolha Dev, um podcast diário, noticiário diário de tecnologia, inovação e desenvolvimento. E escrevo também lá pro ifeed.pt. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e a gente volta na semana que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.